A desconstrução na arte, ela realmente existe? O que é desconstruir? Como desconstruir? Então vem cá pra gente pensar um pouco sobre isso. Fala pessoal, Vitor Hugo Nicésar aqui do canal Antrofilosofia. Dando sequência à nossa série de vídeos sobre arte, questões que giram em torno da arte, esse talvez seja o penúltimo vídeo dessa série. Ou não, talvez eu vá alimentando isso com o passar do tempo. E vai ser justamente sobre um assunto que me incomodou durante toda uma vida, que é essa ideia de desconstrução da arte. Eu sempre cresci ouvindo as pessoas dizendo, desconstrua. Eu pensava, mas que raiva de desconstruir, pelo amor de Deus. Porque uma coisa que eu sempre pensei é que a desconstrução, como o próprio nome já diz, ele significa desconstruir algo que já foi construído. E, portanto, para que haja construção, no meu entender, eu deveria saber construir também. Eu sempre escrevi poemas, né? E muitas vezes as pessoas diziam isso pra mim, não, faça diferente, desconstrua. Mas o que seria isso, fazer diferente? É ser anárquico, se comportar de forma anárquica e fazer o que eu bem entendo, achando que estou fazendo uma diferença muito grande, quando na verdade eu muito provavelmente estou repetindo algo que já foi feito durante toda uma vida. Recentemente eu estava lendo um livro chamado Rimas, de Francesco Petrarca. Para quem não sabe, Petrarca é tido como, eu não vou dizer o pai do soneto, mas talvez a personalidade mais importante para a estrutura do soneto como a gente conhece hoje. Para quem não sabe, na poesia, o soneto é um poema estruturado em 14 versos, tá? São 2 quartetos e 2 tercetos. Tem alguns pormenores ali nas entrelinhas do que seria ainda um soneto, não é somente a estrutura que realmente importa, ou pelo menos num sentido mais clássico da palavra, né? E eu estava lendo esse livro, e eu me deparei com uma coisa muito engraçada, que eu vou ser muito sincero, eu acho horrível. Horrível. Acho uma coisa bastante vulgar até. É um poema que ele fez de amor para uma mulher que ele amou muito, acho que foi na adolescência, que era a Laureta. E ele escreve um poema no qual várias letras dos versos, não era a primeira letra, mas eram várias sortidas em cada verso, estava com uma letra maiúscula. E quando você pegava as letras maiúsculas e separava, ela formava uma frase. Era Laureta Laureata. Nossa, eu detesto esse tipo de coisa. Desculpa se você gosta, cada um tem o seu gosto, né, nesse caso. Mas eu nunca me deparei com uma coisa que realmente usasse isso de uma forma bem feita, pelo menos não lembro. E essa é uma delas, porque pra mim isso é muito vulgar. É uma forma muito vulgar de você passar uma frase, é você chamar a atenção de um jeito bobo. Eu até mandei pra um amigo meu isso na época, ele respondeu, cara, como ser cringe desde 1300, como Francesco Petrarca. E pra mim é um pouco disso, sabe? E isso me fez pensar de novo exatamente sobre essa ideia da desconstrução. Quantas pessoas você não conhece hoje em dia que faz isso que Petrarca fez no ano de 1300, mais ou menos, 1300 e qualquer coisa? Até hoje em dia as pessoas fazem a mesma coisa e acham que estão fazendo uma coisa muito diferente, que estão inovando dentro daquilo. E aí entra aquela ideia da construção, do saber construir. Porque você também aprende a construir com a história. Não é só com a história. Eu já comentei isso no vídeo passado, né, quando eu falei sobre a importância de estudar história e como estudar história, a meu ver. Você pode também aprender de outras formas, é óbvio. É na sua vida prática mesmo. Tantos poetas espetaculares que existiram durante a história que não sabiam nem ler o próprio nome. E somente por viver do seu trabalho, viver na terra, viver em condições até muitas vezes deploráveis para um ser humano, mas tinha um contato muito próximo com a natureza humana, com a natureza do mundo. E acabaram criando coisas maravilhosas. Mas se você tem a oportunidade de estudar também, é ótimo, né? Se eu tenho a oportunidade de aprender através do estudo, é maravilhoso. Eu acho que evita que você sofra um bocado. E nessa parte da construção é a mesma coisa. Porque pra mim, eu gosto muito de pensar na arquitetura. A arquitetura também é uma forma de arte, tá? Se você pensa em pegar naqueles 7 artes que nós conhecemos, né? A arte não se limita só a essas 7, mas essas são as 7 artes... 7 artes úteis, se eu não me engano. Acho que é esse o nome que dá. Você tem a arquitetura como uma delas. Schopenhauer até dizia que a arquitetura era tão bela que era como se fosse a música congelada. Certamente ele se contorce no túmulo dele quando vê o que a arquitetura se tornou hoje em dia. Mas enfim, se você tem um prédio, isso é um exemplo bobo que eu sempre gosto de pensar, se você tem um prédio e você quer colocar ele abaixo, você quer literalmente desconstruir esse prédio, você compra, sei lá, um pack de dinamite, coloca na mão de um padeiro e diz, olha, destrói o prédio? Eu acho que não, né? Você contrata alguém que entenda do assunto. Você contrata alguém que sabe construir, que sabe estudar a construção daquele edifício para saber como desconstruí-lo de uma forma a gerar menos danos. Para saber desconstruir de uma forma bem feita realmente. Então você contrata, eu não sei se é necessariamente um engenheiro, um arquiteto,
ou os dois, não sei, para estudar e fazer com que esse edifício seja desconstruído. E essa lógica dentro da arte, ela é a mesma coisa. Dentro das outras artes, ela funciona do mesmo jeito. Se você quer desconstruir uma coisa, você precisa saber como construir. Você precisa saber o que foi construído. E por isso que eu tenho muita dúvida se desconstrução é uma palavra adequada. Porque, como eu disse no último vídeo, a arte, ela vem de uma tradição. E a tradição, ela não é uma coisa estática. Ela é uma coisa mutável. Van Gogh, por exemplo, foi taxado como horrível na época dele, em um período ali. Eu não conheço muito bem a vida de Van Gogh, mas eu sei que durante um período morreu de fome e foi taxado como um pintor medíocre. E hoje não existe a pintura pré-Van Gogh e pós-Van Gogh, né? Porque estava muito à frente do tempo dele. E eu vou dizer que ele desconstruiu ou simplesmente que ele fez arte. Simplesmente ele fez o melhor que a arte pode ter, pode ser. Eu tenho dúvida às vezes em usar o termo desconstrução. Talvez ele englobe outros fatores que eu não esteja abarcando aqui. Mas não sei. Às vezes me pego pensando sobre isso e não seria um termo muito infantil de colocar a arte. Porque a arte ela não é a repetição das mesmas coisas que já aconteceram. Pelo contrário, o melhor que a arte pode ser, claro que se você fizer uma coisa repetida, também você vai estar fazendo arte. Mas acho que o melhor que ela pode atingir é quando ela quebra esse ciclo. E ela não vai estar desconstruindo, ela vai estar sendo arte no seu melhor estado. Se for no poesia, eu me lembro muito bem de Gerardo Melo Mourão, um autor brasileiro extremamente desconhecido. E o que ele fez com a poesia é uma coisa ridícula de incrível. É maravilhoso. Ele escreveu vários épicos, tá? sobre o Brasil, por exemplo, sobre a criação do Brasil. O descobrimento, ou como ele mesmo chama no poema, os achamentos. São extremamente líricos, são poemas épicos que misturam um lirismo incrível. Ele pega estruturas enrijecidas, que são, por exemplo, estruturas homéricas do canto 2 da Ilíada, esqueci, do catálogo das naus, e ele pega aquilo e suaviza de uma forma. Tem um catálogo que ele faz que Homero sentiria inveja de olhar para aquilo. O País dos Mourões, sobre a família dele, no qual ele faz um catálogo da família dele morrendo, da árvore genealógica da família, que é uma coisa lindíssima. E ele fez arte do melhor que podia ser feito. E às vezes eu acho que essa ideia de desconstrução, no entender popular, no entender comum das pessoas hoje em dia, ele satisfaz uma certa pressa. Nós vivemos vidas apressadas o tempo inteiro. Nós não conseguimos ficar parados. Nós estamos parados, nós pegamos o celular e começamos a ver as redes sociais. Nós estamos na rua, andando de forma apressada, principalmente nas capitais, ok? Então tudo na nossa vida é apressado, a gente não tem tempo. A gente quer fazer o melhor poema do mundo com 18 anos de idade. Poxa, eu adoro escrever poesia, tá? Eu tenho 26 anos. E eu tenho a plena consciência de muito provavelmente, não necessariamente, tá? Não necessariamente, mas muito provavelmente, eu vou escrever o melhor poema da minha vida, digamos assim, quando eu for mais velho. É normal isso, porque a gente vive coisas, a gente sente na pele. A poesia é sentimento também. Quanto mais você vive, você pode viver muito sendo jovem, mas quanto mais você vive, mais situações você tem, e você sente isso na pele, muito provavelmente você consegue colocar isso de uma melhor forma. Um exemplo que eu posso dar também na poesia é um poema chamado Dulce et Decorum Est, que eu me deparei recentemente com ele, um amigo me enviou, e eu quase choro. Eu quase choro lendo aquele poema. Foi um poema escrito durante a Primeira Guerra Mundial, por um tenente, e que morreu depois de escrever esse poema, ainda na guerra. E ele faz um poema sobre um emboscado, eu acho que ele sofre com gás mostarda, enfim. Uma coisa deslumbrante. A fanopeia nele, as imagens que ele cria, você se sente dentro daquele horror e você pensa, meu Deus, alguém viveu isso. Eu não sei a idade dele. Talvez ele fosse novo. Talvez ele fosse até mais novo do que eu, nem sei. E fez uma coisa daquela. Então tem muito da vivência também, não é só a idade, mas muito da vivência. Mas o mais importante aqui é ter paciência. Eu posso até estar sendo muito hipócrita em falar isso, porque às vezes eu me pego bastante impaciente sobre certas coisas. Mas a paciência é a virtude das virtudes. A paciência é a virtude do artista, como eu costumo dizer. O artista tem que ter paciência para estudar, ele tem paciência para errar, ele tem que ter paciência para refazer. Poxa, hoje em dia, o último poema que eu escrevi, eu reescrevi ele 7 vezes, ou 9 vezes, nem lembro, foram muitas vezes. E reescrevi todo. Até enviei pra minha avó uma vez, ela leu e disse, meu Deus, nem parece que era aquele poema. Pois é, mudei tudo, não estava satisfeito, mudei tudo, pronto. E eu vou aprendendo aos poucos a fazer isso, a me acostumar com isso e a ter paciência para modificar. Isso vale para qualquer arte, eu sempre cito poesia porque é o que eu sou apaixonado, é o meu hobby, mas pode ser aplicado para qualquer arte. Eu vejo às vezes uma pintora maravilhosa, se vocês não conhecem, uma pintora brasileira chamada Lara Baruzzo, trabalhando, nossa, aquele não trabalho
putz, trabalho surreal. Vou deixar o link aqui na descrição do Instagram dela para vocês conhecerem um pouco. Então, às vezes, eu acho que a gente incorpora essa ideia do walking around in a ring, que Eliot coloca em The Wasteland, que vem também da Divina Comédia, né? Que é um dos sessões do inferno lá, as pessoas elas rodam em círculo, só que metade anda para um lado e metade anda para o outro, e todas elas se chocam cabeça com cabeça no final. E elas fazem isso eternamente. E eles usam essa ideia do walk around in a ring para dizer que nós andamos sempre em círculos na nossa vida, repetindo sempre as mesmas coisas apressadas. Então é isso, acho que a gente incorpora essa pressa para dizer, nossa, eu não quero estudar nada, exclui o passado, exclui a história, exclui tudo que veio antes, e eu vou fazer o que eu quero, e eu vou estar desconstruindo. Sinceramente, você acha que você vai estar se desconstruindo alguma coisa assim, sem que você saiba realmente construir, sem que você tenha aprendido, sem que você tenha tido paciência para aprender, para viver e etc. Eu duvido muito disso. Eu duvido muito. Pode ser que aconteça? Pode. Jamais vou excluir essa possibilidade. Até porque você tem poemas maravilhosos escritos por pessoas com 20 e poucos anos. Você diz, cara, como assim? Como assim o cara escreveu um poema desse? Se eu não me engano, o Adormecido no Vale do Rimbaud, ele escreveu novo. Se não me engano, posso estar enganado, mas ele escreveu novo mesmo. E aquilo é lindo, aquele soneto. Então, olha, era isso que eu queria dizer. Eu queria justamente pensar sobre isso. Sobre essa ideia de desconstrução. E no próximo vídeo eu quero falar justamente sobre essa questão da pressa. Especificamente sobre ela. Contando uma história que aconteceu comigo muito boa com um chefe de cozinha que eu conheci. E ele dizia uma frase que é maravilhosa. E eu vou trazer isso no próximo vídeo. Não se esqueça que eu deixei uma série de links aqui no final, aqui na descrição. Se vocês gostaram, deixa o like aqui nesse vídeo. Comentem para saber o que vocês estão achando disso. Compartilhe com seus amigos, é sempre muito importante, tá bem? Para que a página seja entregue a mais pessoas, é importantíssimo isso. E olha, muito calor aqui, eu já não tô aguentando mais estar de camisa. Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!